Gravando. Olá, tudo bem, tia Priscila? Olá, meus queridos. Como é que vocês estão aí nessa quarentena aí? Oi, tia Cris. Oi, meus amores. Tudo ok? Tudo certo? Hoje, tia Cris, aí nós vamos falar sobre noções de grandeza, noções de tempo, Tempo. no capítulo 2. Vamos falar um pouquinho nas noções do tempo. Nessa imagem que a tia Cris está botando, Isso. tem três imagens. A primeira, que não está chovendo, que todos os gatos estão no muro, olhando para alguma coisa. A segunda, que começou a chover. E temos a terceira, que eles não estão mais aí. Nós agora vamos falar sobre o antes e o depois. Agora, no depois, vejam bem. Quando começou a chover, o que aconteceu depois que caiu a chuva? Os gatinhos foram embora, certo? Então, sempre que vai acontecer algo, existe o antes daquele acontecimento e o depois. Por exemplo, na nossa sala de aula, nós temos aula de educação física antes do recreio e aula de ciências de matemática depois do recreio. Então, nós sabemos que depois do nosso recreio, depois que nós lancharmos, vamos ter outra aula. E agora a gente vai falar um pouquinho do antes. Então vamos lá. Né? E aí nós temos uma torta, um bolo preparado pela mamãe e pela filha. Né? Então, esse momento aí, né, que nós estamos vivendo nessa quarentena, é muito legal. Vocês aproveitarem para ajudar a fazer o bolo, né, gente? Porque realmente fica uma delícia quando é feito a quatro mãos, as duas da mamãe e as suas duas mãos, né? Fica mais gostoso, sabe? A gente sabe, aprende o valor. Mas antes da gente sentar para comer esse bolo, a gente precisa preparar, né, esse bolo. E aí é que entra, né, a organização. Primeiro a gente precisa pegar todos os utensílios, precisamos pegar a bacia, precisamos pegar o tabuleiro, ligar o forno. E aí chega um momento que é bem legal, que eu acho que toda criança gosta, eu também gosto, a minha filha, quando me ajuda, também adora, que é separar os alimentos. E é muito legal que a gente aprende, né? Contar, né? Aí a gente está trabalhando também matemática nesse momento. Quantos ovos você vai precisar para esse bolo? Né? Quantos copos de farinha, quantas xícaras de farinha, quantas xícaras de leite, e por aí vai. E aí você separa todos os alimentos que vai precisar. Eu, por exemplo, eu tenho que olhar meu caderninho de receita. Quando eu quero fazer uma receita diferente, vou no YouTube, eu tenho que seguir ali a receita, né? E aí é legal que a gente vai aprendendo, né? Essas questões de medida. Por exemplo, se eu quiser fazer um bolo bem grandão, eu posso botar tudo dobrado, ou seja, botar duas vezes aquela quantidade. Isso é legal também, né? Aí, em vez de botar 3 ovos, eu vou botar 3 mais 3. Vou botar dobrado, né? E aí, 3 mais 3, vou precisar de quantos ovos? Olha que legal que ele quer cozinhar. Cozinhar é matemática. E aí eu falo para minha filha, que já é mais velha, eu falo, matemática cozinhar é matemática, cozinhar é química, cozinhar é física, né? Cozinhar é muito bom. E aí aproveita esse momento aí, olha, para a gente, né, vivenciar tanto o antes e o depois, né? E esse momento gostoso de família, que a gente fala assim, minha filha, eu adoro quando minha filha termina alguma coisa, ela fala assim, pai, fui eu que fiz. E é muito legal, né? Então aproveita esse momento aí também para ajudar a mamãe, né? Nem que seja para ajudar a pegar os alimentos para a mamãe bater, é muito bom viver esse momento culinário em família. Agora, vamos falar sobre o dia e a noite. O dia é dividido entre o turno da manhã e o turno da tarde. É quando a luz do sol, a luz solar, ilumina a gente, né? Então, ó, no turno da manhã é a hora que a gente acorda,
Toma café da manhã, faz a tarefa, brinca um pouquinho, depois almoçamos, certo? Esse é o turno da manhã. No turno da tarde é quando vocês já estão na escola. É quando ainda tá o sol iluminando a gente, mas estamos indo quase para a noite. O sol fica só mais um pouquinho. Quando está na hora da gente ir embora, é a hora que está chegando a noite, que a lua está vindo. Então, no período do dia, nós podemos fazer várias coisas, como a tia Priscila já falou. Estudar, brincar, ir para a escola, almoçar, tomar café, ver televisão. Já no turno da noite... Bom, no turno da noite é quando o sol, né, vai para o outro lado do mundo e o lado de cá do mundo, né, onde nós estamos, fica sem a luz do sol. E aí a gente consegue enxergar no céu as estrelas, a lua, né? Bom, e então, nesse momento, é um momento que a gente tem que procurar fazer atividades que nos relaxem. Que atividades, por exemplo? Assistir um filme em família, né? Ler um bom livro. Ah, tia, eu ainda não consigo, mas eu posso ouvir uma história, né? E são atividades que vão nos relaxar. Por quê? É um momento que a gente passa a maior parte, né, à noite dormindo. Por que a gente passa essa maior parte dormindo? Porque o nosso corpo, o corpo, no caso de vocês, das crianças, né, eles precisam dessas horas de sono para crescer. É durante o sono que o corpo cresce. Né? E nós, adultos, é durante o sono que, né, também, e vocês também, né, que a nossa mente descansa para que a gente possa ter, né, no dia seguinte um bom dia de sono, um bom dia de sono, um bom dia descansado, né? Então, é necessário que a gente prepare esse momento, né, durante a noite, quando começa a anoitecer, a gente prepare para chegar esse momento em que nós vamos descansar e que esse sono seja um sono de qualidade. Tá legal? Bom, e aí nós vamos falar sobre uma coisa chamada ontem, hoje e amanhã. E é muito engraçado que tem criança que ainda confunde isso. Então, nós vamos prestar bastante atenção nisso aí. Hoje é o dia que está acontecendo agora, nesse momento, né? Então, a gente fala que hoje, desde o momento que a gente acordou, né, até o momento que a gente vai dormir, é o hoje. E o ontem? O ontem foi o dia que aconteceu no dia anterior. Né? Então, é o ontem. Ontem é o dia anterior. E o amanhã? Amanhã é o dia seguinte. Quando eu dormir e acordar, é o amanhã, né? Será o dia seguinte. Então, aqui tem uma historinha bem legalzinha que também está lá no seu livro, né? Em que tem uma menina e conversando com seu colega que é cadeirante. E no momento que eles estão conversando, passa um carro de som anunciando que naquele dia terá uma peça lá no teatro da cidade deles. Então, o carro de som fala assim: em cartaz hoje a apresentação da peça O Baú do Pirata. Então, naquele dia, hoje, né, no caso, vai acontecer a peça O Baú do Pirata. E aí a menina lembra de que no dia anterior, ou seja, ontem, ela também foi nesse teatro. Então ela diz assim: ontem eu fui ao teatro e assisti ao espetáculo de mágica. E o menino diz que lembra-se que no dia seguinte ele também já comprou os seus tickets para ir para o teatro. E aí ele fala assim: amanhã assistirei a peça da Dona Baratinha. Bom, né, então são momentos diferentes.
E aí eu achei muito legal, né, o comentário, né, que esse teatro proporciona dessa cidade atividades diferentes para as crianças da cidade, para as pessoas, para o público da cidade, né? Ah, então vamos lá. Nós vamos fazer essas páginas aí do livro, tá legal? Nós vamos explicar essas páginas do livro. Lembra que isso aqui é um vídeo, vamos lá. Tem tudo ela fala sobre isso, desculpa, né? Mas você pode pausar. A gente vai explicar uma atividade, as atividades de forma corrente, né? Para não demorar muito o vídeo. Mas você pode pausar, faz a atividade e aí toca de novo no vídeo, põe o play e vai para a próxima, escuta a explicação e vai para a próxima atividade. Tá bem? Porque a gente não pode ficar esperando muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos lá. Para ficar melhor, eu vou sair, aqui estão as páginas, nós vamos fazer as páginas de noção de tempo e umas páginas que são atividades de revisão, que aí concluiremos nesse momento o módulo 1, na parte de matemática, tá legal? Então, Cris, crianças, na página 125, tem uma imagem que a Ana e sua mãe estão fazendo um bolo. Vocês vão ter que ligar o que acontece antes e o que acontece depois. Tem duas palavras aqui, antes e depois. Vocês vão ligar a imagem à palavra correspondente. A mamãe vai ler para vocês, o responsável vai ler, e vocês vão ligar corretamente, tá certo? Na página 126, questão 2, vocês vão lá no final do livro, na página 23, vão destacar aquelas 3 imagens e vão colar a sequência, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu em seguida e o que aconteceu por último. Passando pouca cola, tá bom? Para não rasgar o livro, não rasgar a folha, tá? Na página 127, você tem um poema que a mamãe vai ler para você. É Dia e Noite. Fala assim, ó. Não sei se gosto mais do dia. Não sei se gosto mais da noite. De dia, eu posso brincar. Mas à noite, eu posso sonhar. É um poema bem curtinho e bem bonitinho, né, Cris? Lindo. Nessa questão 3, vocês vão desenhar, na letra A, algo que você fez de dia. E na letra B, vocês vão desenhar algo que vocês fazem de noite. Caprichem. Tem uma atividade aí, tia Priscila, que está pedindo assim, contorne no texto as palavras dia e noite. Essa atividade não é para ser feita, tá legal? Eu sei que tem crianças que já até conseguem ler, mas a gente não vai fazer essa atividade nesse momento, tá bom? Apenas faça atividades da letra A e da letra B, que é o desenho do dia e o desenho da noite. E na página 128, justamente a historinha que eu contei para vocês, né? Do ontem, do hoje e do amanhã. Então, tá lá a mesma história. E vocês vão ligar cada cena de acordo com os acontecimentos. E aí, olha só, lá no balãozinho rosa tá escrito ontem. Então, aí você vai lembrar da historinha que a tia contou para vocês e vai ligar para a cena. Qual é o espetáculo que aconteceu ontem, que a menina falou? No balãozinho roxo está escrito hoje. O que vai acontecer hoje que o carro de som estava anunciando? E no balãozinho verde está escrito amanhã, que é quando o nosso amigo vai no espetáculo, né? Assistir a alguma coisa lá no espetáculo. Né? E nesse momento aí, a gente pede também à mamãe que dê uma ajuda, né, na leitura, para a criança conseguir desenvolver essa atividade, tá bem? Assim, ó. E na letra B, tá assim, desenhe seu caderno o que você fez ontem e o que você pretende fazer amanhã.
essa atividade você coloca a data de hoje no seu caderno de matemática, né? E faz o desenho na mesma folha. De um lado, né? Pode botar uma linha no meio. De um lado, o que você fez ontem, né? E o que você pretende fazer amanhã. Procure escolher uma atividade diferente, né? Que você tenha feito, ou nem que seja uma brincadeira, mas que seja uma brincadeira que você tenha feito diferente no dia anterior, ontem, e que amanhã você pretende fazer uma outra brincadeira. É legal? Ou uma refeição diferente. Veja aí o que você vai colocar, tá? E capricha sempre, né? Desenho de lápis, pinta de lápis de cor, tá legal? Aí nós vamos para a página 131. Então vamos lá. Na página 131 começa com um poema, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo corda, não me canso. Se errar, começa outra vez. Então, na letra A, está pedindo para você escrever os números que estão aí nesse poema que eu acabei de ler, tá? Se você quiser, volta o vídeo e escuta o poema de novo. Você vai escrever, não é por extenso, são os numerais, tá? Que estão aí nesse poema. Na letra B, você vai escrever os numerais que não estão nesse poema, mas que nós aprendemos lá no capítulo 1. Nós aprendemos do 0 até o 10. Então, do 0 ao 10, qual foi os numerais que eu não falei nesse poema? E aí você vai escrever, não é por extenso, é um numeral, você vai colocar o numeral aí na letra B. É legal? Na número 2, você vai ter que observar a cena, que é uma mesa de bolo de aniversário, e aí a mamãe vai ajudar você, né? Você vai contar e a mamãe vai ler para você aí. A primeira linha é das bexigas. Bexigas são os balõezinhos, né? Então, quantos balões tem aí? Aí você vai colocar o numeral. Conta e coloca o numeral. Depois são os brigadeiros, que estão aí nas bandejinhas. Conta quantos brigadeiros tem, coloca lá na linha. Na terceira linha, são para você contar os bombons. Então, quantos bombons tem aí na mesa e coloca. E na última linha, são as velinhas que estão em cima do bolo. Conta quantas velas tem em cima do bolo e coloca aí. Tá legal? Página 132. Na página 132, vocês vão observar a cena, a imagem que tem. E vão escrever. Aqui está pedindo para vocês escreverem. Como vocês não vão escrever, vocês vão colocar em cada retângulo um número. Por exemplo, no retângulo que está escrito alto, vai colocar o número 1. O retângulo que está escrito grosso, número 2. Maior, número 3. Estreita, número 4. Vocês vão botar esses numerais nesse espaço em branco. Na letra A, está falando assim. O sofá cinza é pontinho do que o sofá marrom. Vocês vão olhar, a tia Cris está mostrando, ó, vocês vão lá no sofá cinza e vocês vão comparar. Ó, o sofá cinza, ele é maior que o sofá marrom. Então, vocês vão colocar o número 2, o número 3, que corresponde à palavra maior. Na letra B, tá assim, o vaso roxo é mais pontinho do que o vaso azul. Vocês vão lá naquela imagem de novo, procurar o vaso roxo e vai comparar novamente com o vaso azul. Ó, ele é mais alto que o vaso azul. Então, vocês vão colocar o número 1, que corresponde à palavra alto. E assim vocês vão fazendo na letra C e na letra D. E a mamãe ajuda, né, tia Priscila, a ler aí, tá bom? E aí, em vez da criança escrever a palavrinha, coloca um número correspondente, né? Com a ajuda dos responsáveis, né? Estamos contando com todos eles. Na página 133, vocês vão observar essa imagem, que é a hora do intervalo.
Vocês vão contornar de azul a primeira criança da fila. Vocês vão ver lá na imagem qual é a primeira criança na fila da cantina. A primeira criança, você vai circular de azul. Na letra B, está pedindo para contornar de vermelho a última criança da fila. Vocês vão olhar de novo a imagem e vão circular de vermelha a última criança da fila. Na letra C, está assim: marque com um X a criança que está em cima do escorregador. Vocês vão lá para a imagem de novo, vão olhar o escorregador e vão ver quem está em cima. A criança que estiver em cima do escorregador, você vai fazer um X. Na letra D, tá assim, ó. Dona Laura está dentro ou fora da cantina? Vocês não vão escrever dentro ou fora. Vocês vão colocar a primeira letra de cada palavra. D de dentro e F de fora. Aí tá assim, Dona Laura está dentro ou fora da cantina? Vocês vão lá ver aonde a Dona Laura tá. A Dona Laura tá aonde? Dentro ou fora? Na letra E, vocês vão colocar qual é a cor do boné da criança que está mais perto da menina. Desculpa. Qual é a cor do boné da criança que está mais perto da menina de trança do cabelo? No cabelo. Vocês vão ver qual é a menina que tem trança e vão ver qual é a cor do boné que está a criança que está do lado. E vão pintar com essa cor. Na página 134, tá assim, ó. Questão 5. Ao final da atividade, Fernando e seus alunos organizaram os objetos e os brinquedos na sala de aula. Vocês vão olhar as duas imagens e vão ver qual é a imagem que representa o antes da organização e o depois da organização. Aí tá assim, ó. Nesse quadrado, nessa imagem aqui, representa o antes ou depois. Aí vocês vão colocar a primeira letra de cada palavra. A de antes e D de depois, nesse quadradinho que está do lado. E na segunda imagem a mesma coisa. Representa o quê? O antes da organização ou depois da organização. Vai colocar a primeira letrinha aqui nesse quadrado. No número 6, vocês não precisam fazer, porque está perguntando o que vocês fizeram ontem, à tarde, à noite. E como a gente só está dentro de casa, não tem muito... Ali, tia, onde você esteve. Não é o que eles fizeram, né? É o onde eles estiveram. A gente espera que esteja todo mundo em casa, né? Então, aí não faz sentido fazer, né, tia Priscila, esse dever. Porque aí, onde você esteve? Em casa ontem. E amanhã você vai ter que estar onde? Em casa. Bom, assim a gente espera, né? Que vocês estejam ontem, hoje, amanhã em casa, né? É diferente da outra atividade, que é o que vocês fizeram ontem, que o que vocês estão fazendo, vamos fazer amanhã, né? Tá bom, gente? Vamos nós aí mais um pouco vivendo essa quarentena, respeitando aí essa quarentena, né? Porque é necessário que realmente a quarentena seja respeitada para que o vírus não se propague tanto, né, gente? Então, é importante que a gente realmente respeite. E, infelizmente, né, tia Priscila, a gente tem que ter conversado um pouco sobre isso. Muitas pessoas, né, não estão respeitando. Se a gente olha pela janela, a gente vê. Tudo bem, eu moro aqui pertinho de um posto de saúde, então toda hora tem idoso na rua, né? Não deveria, né? Mas a gente sabe que eles estão indo lá tomar vacina, né? Mas a gente precisa, né? A gente nós vamos passar aí por um tempo ainda de quarentena, né? Segundo os jornais estão informando, né? E o nosso ministro da Saúde. Bom, mas não tem em casa, né, Cris? Exatamente, né? Tá bem, gente? Então, por enquanto, nós vamos nos vendo aqui e não esqueçam, né, de fazer as atividades e mandar, quando a gente pedir, mandar para a gente, tá bom?
que a gente quer ver vocês. Eu estou matando, a gente está matando a saudade de vocês pelos vídeos que vocês estão enviando para a gente, tá? Beijo grande em todos. Tchau, Saudades. Priscila. Tchau, Cris.